Ele é um arquiteto urbanista, mas não só isso. Eu acho que Deus, quando decide o que cada um vem fazer nessa jornada, nesse planeta, percebeu que Isaac poderia ser além, e além de artista plástico, de arquiteto urbanista, ele também é músico e também é escritor. Deus sabe, a gente não. Essa ordem, por onde começou Isaac? Músico, artista plástico, escritor. Conte pra gente um pouco do início dessa jornada. Ivan, eu acho que a ordem, pelo que eu vou conseguindo me lembrar, né? Eu comecei cedo, já pintava, já gostava de desenhar muito. Desenho artístico, né? Não era muito... Depois comecei até a ganhar dinheiro. Como criança eu já ganhava dinheiro desenhando, fazendo cartazes para as estudantes de magistério, né? Você já era um artista empreendedor. Eu já ganhava, porque elas tinham dificuldade de... Sabe quem já viu as estagiárias de magistério? Uhum. Aqueles cartazes, conserve a sala limpa, ajudante do dia, sabe? Aquela série de cartazes, então eu fazia para ganhar dinheiro naquela época. E tinha que saber desenhar, porque eu tirava das revistinhas de quadrinho, fazia ampliação para tamanho cartolina, né? E aí foi o meu primeiro contato mesmo com o que a gente pode chamar de arte, já era fazendo esses desenhos, né? E logo cedo também, com 12 anos, eu já comecei a tocar violino, né? Já foi a parte da música, veio cedo também. E as outras coisas vieram na sequência. O violino é um instrumento, ao longo dos tempos, tido como o piano também, um instrumento da elite. Como é que você enveredou por esse segmento da música, do instrumento com o piano, com o violino? Rapaz, é até um pouco engraçado essa parte aí. Porque primeiro eu comecei a tocar na igreja, né? E na igreja tinha muito aqueles trompete, saxofone, instrumentos que têm um som muito forte, né, comparado ao som do violino. E aí o pessoal até, pelo pouco conhecimento que tinha, ficava, como é que você toca esse instrumento? Somzinho baixinho demais. E eles vinham pá, 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 mesmo aquele som em cima de mim, eu com o violino ali, né, naquela coisa que é o violino. E eu gostei do violino, eu sempre gostei, eu estudei no início, não se tratava de internet, que hoje em dia você pesquisa tudo facilmente, ia para a biblioteca, conhecer o que era o violino, e eu gostei, me apaixonei pelo violino e pronto. Eu não tinha essa noção de ser um instrumento clássico, né? Aquela coisa de muito pouco usado popularmente, né? Então, eu gostei porque gostei. Eu tinha outras opções, achei interessante a questão do arco, né? Aquele negócio de você tirar o som por fricção, né? Que é tecnicamente o nome correto, e assim veio o violino. Camaçari é uma cidade fantástica, eu sempre digo isso aqui no Conversa com o Poeta, não tão somente pela orla marítima, nós temos 42 quilômetros de orla marítima, nós temos aqui uma região, né, que é um cenário para qualquer filme, e temos o polo petroquímico, mas também, sobretudo, a cultura e seus artistas. Nós temos Buli-Buli, enfim, não vou nomear aqui porque vou ser injusto com os que eu não conseguir lembrar. Mas um em especial é Dene, da Timbalada, né, que é um grupo conhecido mundialmente, né? E você foi o primeiro professor do Dene da Timbalada, não é? Não da Timbalada, claro, ele já chegou lá cantando, mas ele era da banda Mirim, na época aqui em Camaçari, que todo mundo que tem mais tempo aqui em Camaçari, né, conheceu a banda Mirim, e ele era o vocalista da banda Mirim.
E na época foi quando eu tinha o projeto da Alegreto em andamento, que tinha a escola de música Alegreto, para quem não conhece, né? Era uma escola, a primeira escola de música de Camaçari foi a Alegreto, no início dos anos 90. Então, a prefeitura, né, na época, fez um contrato lá e colocou a garotada da Timbalada para estudar na Alegreto. E Dene era o vocalista e começou as primeiras aulas de canto, ele começou comigo. Hoje ninguém nem sabe, acho que pouco se fala disso, mas Eu acho que é legal. foi o início disso, né? Eu acho que quando você fala que a prefeitura, na época, colocou a galera da escola, né, Banda Mirim. da Banda Mirim para estudar lá na Alegreto, mas eu acho que Camaçari deve muito a alguns mestres aqui, não apenas que encantam se apresentando, mas que encantam ensinando. Nós tivemos Enoque, né, mestre Enoque, que foi o seu sócio na Alegreto, né? Alegreto, isso. O Tenente Bessa, né? O Saudoso querido, Tenente saudoso Bessa. Tenente Bessa, que tem uma família musical maravilhosa, né? Assim, o Nino Bessa é um dos grandes músicos da Bahia, né? E como foi essa ideia de você montar com o Enoque essa escola Alegreto? Essa foi outra história, né? Você chegar até na Alegreto. Eu já era... O pessoal de banda, normalmente, Ivan, eles, do pop, né? Eles não gostam muito de estudar, né? Quer tocar, né? Quer tocar. E quando chegava alguns, claro que não era só eu que estudava, mas muitos não estudavam. E quando eles se debatiam nas dificuldades técnicas, eles me procuravam para corrigir um acorde, sabe assim, para ver a sonoridade de uma banda. Então eles sempre me procuravam. Me procuravam para treinar lições, músicas, passar música. E aí foi surgindo a ideia a partir daí. E eles diziam, às vezes queriam me pagar, e eu não cobrava, né? Aí dizia, pai, por que você não coloca uma escola de música? Uhum. Tá entendendo? Então, a ideia foi Dessa demanda, papo, né? Começou, um cobrava, outro cobrava, né? Tinha vez que tinha 6, 7, 8 músicos em minha casa, tratando de música, né? Eu ali falando tecnicamente, os caras só me digam como é, rapaz, eu quero saber. Às vezes a mania que eu tinha de querer ensinar aquele afã. Partitura. E eles, não, diga como é, aqui eu mostrava o acorde, aí eles, pronto, obrigado, valeu, sei o quê. Então, assim, houve uma cobrança, né, do pessoal. E nesse mesmo período eu conheci Enoque, né, que também tinha o interesse de colocar escola de música, entendeu? E aí foi a gente conversando, afinando as ideias e chegamos no que foi a Alegreto, né, que foi Uma grande escola foi ali, que grande formou. escola. Tem gente que não sabe, a Alegreto, nós tínhamos um cadastro de reserva, porque não tinha vaga, de 120 alunos esperando abrir vaga para entrar, para aprender violão, que era o instrumento mais procurado, né? Já tem vaga, era um, era outro, a gente não tem vaga, porque eram apenas 2 salas, era lotada a escola, você Sim, lembra que era claro. muito forte, muito grande. Tivemos bons professores, né, também, além de mim eu tinha vários outros professores que ensinavam, o próprio Enoque. Assim surgiu, mais ou menos dessa forma, aí surgiu a Alegreto. Depois, você também vereador pelo teatro, né, como cenógrafo. Lembro que você fez um cenário lindo para um espetáculo que eu montei aqui. Inclusive, teve um festival que você foi o vencedor, né, um dos vencedores. Melhor né, cenógrafo. Melhor cenário. Né, Isso. Festival de teatro, primeiro festival de teatro de Camaçari. De Camaçari. Eu lembro que é uma peça que falava sobre a escravidão, e você colocava... Chamava-se Pito. Chamava-se Pito. E você colocava os personagens dentro de uma fazenda, e o espectador que entrava no teatro se sentia, né? Se sentia dentro da fazenda. Fantástico. Você também é escritor, músico, já estamos falando, e também arquiteto. Mas antes de falar sobre tudo isso, queria falar um pouco sobre a tua infância. Porque você é de Camaçari. Você nasceu em Camaçari ou você nasceu... Não.
Eu cheguei em Camaçari com 7 anos de idade. 7 anos. E você é de que cidade? Eu sou de Serrinha. Serrinha. Aí veio com 7 anos, aportou Isso. aqui. A primeira estada vinda da minha família para cá foi com 7 anos de idade. Nessa época eu não... só desenhava, né? Certo. Né? A música eu comecei aos 11, aos 12 já estava tocando na igreja. O desenho eu continuei, né? Paralelo à música. E depois você falou, veio o teatro, mas foi bem depois o teatro, né? Tivemos o grupo Ribalta. Ribalta, né? que Tinha viajamos, inclusive, né? várias viagens, mais de 30 foi fantástico. atores, era muito bacana o grupo Ribalta. Aí chegamos no nosso tempo de faculdade, aí terminamos, né? Eu fui para Salvador e aí entrei na Federal. Você também na época, né? Eu fiz letras, né? Letras e tal. Aí o teatro a gente teve, como era amador, né? Também a gente teve que deixar de lado, infelizmente. E continuamos com a arte, várias artes, como você falou aí. Eu sempre fui muito várias coisas, né? O que surge eu vou fazer. Eu gosto do desafio. Por exemplo, tem uma história muito bacana com a criação da Filarmônica em Camaçari. Eu sou o fundador da Filarmônica, né? Um dos fundadores. E na época eu tocava violino, já tocava violino. E aconteceu, houve um desafio, acho que você talvez nem saiba disso. O nosso amigo, abraço, o nosso amigo Davi, Neiva, né? Davi Neiva. Isso, o Davi, nós precisávamos do baixo na orquestra. Mas Isaac tocava violino, aquela coisinha, aí o baixo, tuba, né? Tá, pom, 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 aquele som, né? E aí não tinha tubista, né? Para tocar o baixo. Eu digo, eu vou tocar baixo. Aí o Davi disse, não tem como, você toca violino. E faltava 30 dias para a estreia. A estreia da Filarmônica. Aí o Davi disse, então, você não tem como, não sei o que. Eu digo, eu pego o desafio. Não tem aí o maestro, o saudoso Diogo, né, capitão aposentado da Polícia Militar, né? Aí todo mundo, essa eu quero ver, né? Essa eu quero ver. Aí o Davi fez, eu aposto que você não consegue ir à praça, ia tocar no 28 de setembro. No aniversário da cidade. No aniversário da cidade. E aconteceu que ele apostou o salário dele contra o meu, na época. E aí terminamos de fazer a aposta, aí eu fiz a requisição de punho, eu quero levar um instrumento para casa. Aí ele, não pode, isso aqui. Eu digo, não, ninguém trabalha. Aí eu tô, tá com medo, Davi. Aí eu levei o instrumento para casa. Primeira semana, Ivan, eu não consegui tocar mais de meia hora por dia, porque os lábios inchavam, eu não tinha embocadura, né? Termo técnico, eu não tinha embocadura para exercitar por mais de meia hora, que os lábios inchavam, eu ficava parecendo um pato, com aquele negócio grandão assim, sabe? Enfim, com 25 dias, o maestro, a gente estava ensaiando a música de abertura, era chamada Canção do Soldado, e começava com solo de baixo. Era puxado, pom, pororom, pororom, pom, pom, pororom, pororom, pom, 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 pom. Aí eu lá, com 25 dias, tocando tudo, perfeito. Aí o maestro fez, Davi, ele falava bem assim, pague sua aposta. Não, tá tendo falha. Tá tendo falha. Toda assim, o Davi, você tem que saber mais do que o maestro. Aí, bacana. Eu sei que fomos a estreia da Filarmônica. Eu fui o primeiro tubista, era o primeiro tubista da Filarmônica. E assim fui, até ganhamos festivais, eu fui para vários festivais. A nossa lida, né, a nossa jornada aqui na cidade, na Bahia, enfim, sempre desafios, né? Eu lembro quando nós passamos no vestibular, você passou em arquitetura, não foi? Eu passei em letras vernáculas com inglês, que foi uma festa para a cidade. Na né? época era novidade. Uma novidade, né? Porque a gente não fazia cursinho. Lembra que quem passava era o pessoal de cursinho, os cursinhos famosos, né? Assim, a gente não. Não, e tem uma questão que eu acho muito cruel, né? Muito perversa no Brasil, que as universidades federais, que são gratuitas, não é? São criadas
para os ricos que podem pagar, não pagar. Porque você entra na universidade e o curso é integral, é o dia inteiro. Todo. O dia Isso inteiro. É um sacrifício. Então nós pobres, né? Impossível. É impossível porque você tem que trabalhar para poder comer, ajudar seus pais, né? E eu lembro que eu fazia muitos trabalhos daqueles alunos que eram ricos, mas iam tomar cerveja para a praia, né? E, enfim, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Então eles compravam os livros para mim. Passei por isso. E eu ajudava, enfim. Então, quando você fala de desafio, é uma honra, Isaac, é uma alegria trazer você para cá, porque trazer você aqui para o Conversa com o Poeta, porque hoje você é um arquiteto bem sucedido, é um escritor com um livro fantástico, que vendeu milhares de exemplares, e esses livros já foram comercializados, inclusive em vários países, mas as pessoas não sabem, né, do começo, da jornada, né? Então, eu tinha já tentado trazer você várias vezes para o Conversa com o Poeta, e para nossa alegria, a gente conseguiu trazer agora. Aí veio a questão do livro, né? Você se torna um arquiteto e sempre um grande empreendedor, e aí você pensou, eu tenho que ajudar as pessoas que tenham, né, menos dinheiro para fazer suas construções, e aí você escreve um livro. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua jornada como escritor, como arquiteto. A arquitetura começou, né, como a gente falou, logo cedo, quando entrei na Federal, na época, que foi como você, eu e outros que entraram conosco naqueles anos, foi uma surpresa. Eu me lembro sempre que, na época, hoje em dia é tudo fácil, internet, mas na época, quando saía a lista da Federal, era anunciado no rádio, né? Na FM e tal. Não, no Jornal à Tarde também. Saía a lista no jornal. Eu lembro que alguém me falou que eu tinha passado, e eu não tinha dinheiro para comprar o jornal. Eu ficava procurando quem tinha o Jornal à Tarde. Então, aconteceu uma massa do jornal comigo, né? Quando saiu, eu também não escutei no rádio. Uhum. E disseram, Isaac, ouvi seu nome, você passou. Eu, puxa, aquela uma agonia de vida. E a gente não acreditava, não, né? Eu digo, eu vi, você falou na cidade, na época Rádio Cidade, né? Sim. E tal, e outras FM e tal, não sei o quê. Passou o nome, eu digo, não escutei, meu Deus. Aí já passou, eles liam e pronto, né? Aí agora é só comprar o jornal no outro dia, de manhã cedo. Aí eu consegui, naquela época, falando em dificuldade, eu vendia cavaco na escola, na porta do Helena, certo? A gente fazia cavaco, meu irmão vendia geladinho, eu fazia cavaco. O que é cavaco para as pessoas? Cavaco, gente, aqui para nós, no Nordeste, Sim. é aquela massa de pastel, só que sem carne, só com açúcar. Tá. Né? Aquele crocante, né? Uhum. Muito gostoso. Então, é a mesma massa do pastel, só que você faz... Com açúcar. Mela no açúcar, ela fica doce e tal. Eu tinha o dinheiro para comprar o jornal, entendeu? Mas era desse trabalho. Não, você já era rico, você tem dinheiro para comprar o jornal. Você pode entrar como humorista, além de poeta, de outras coisas, mas você tem aí um monte. Aí eu fui comprar o jornal e agonia, o jornal vinha 5 horas da manhã para banca, exatamente. Né? Aí eu peguei de manhã, levantei 4 horas da manhã. Eu quase não dormi de noite, eu estava ansioso para ver. Né? Aí eu cheguei no Derba, Ivan. Olha só, tinha centenas de pessoas, 5 horas da manhã, para ir para o polo petroquímico, pegar o ônibus, o carro ali, né? Cheio de gente. Quem se lembra da época era assim, 88, 87, né? Aí eu, naquela banca que tem no Derba ali, na esquina, peguei o jornal, aí fui lá ligeiro, pá. Aí Isaac, Mota de Cristo. Um bocado de gente. Aí eu... Isso aí dando cada pinote assim, a galera toda olhando assim, deve ser maluco esse cara. Não, e era motivo de comemorar, né? Eu lembro que comecei a fazer letras vernáculas com inglês na UFBA, 2 semestres, quando ia para o terceiro, eu fiquei desempregado, né?
e que eu trabalhava à noite numa farmácia. Eu chegava correndo da faculdade, começava às 18 horas e até 22 horas, aí teve uma recessão, nós saímos, os funcionários, 80% dos funcionários foram demitidos, eu fui um deles. E eu lembro que na época não tinha ônibus universitário, né? Que nem pensar. Então não tinha dinheiro para pegar ônibus, assim. E meu pai, uma vez ele falou assim, eu falei que ia desistir, ele disse, olha, eu tenho uns 60 anos, mas enquanto eu tiver força nos meus braços para trabalhar, você vai estudar. E aí ele me deu, acho que na época, eu não lembro quanto, 10 reais, 20 reais, eu fui. E na volta... Na época não era real. Não era real, Era não cruzeiro Cruzeiro, real, eu né? acho. E eu lembro quando eu voltei, estava chovendo muito. Quando eu cheguei ali no POC 1, que é onde eu morava, que é um bairro de periferia, aqui em Camaçari, eu cheguei ali perto do Sendes, que agora é Policlínica, estava chovendo muito e um monte de gente na frente da minha casa, né? E aí eu saí correndo, quando cheguei lá, meu pai chorando, minha mãe, meus irmãos. Nossa casa tinha caído, né? Que era uma casa de taipa, só tinha uma Eu parte. lembro. A casa Lembro daquela caiu, casa, né? assim. E eu desempregado, assim, eu falei, olha, não é justo, né? Poxa, um cara inteligente, com saúde, não ter onde trabalhar, eu não vou ficar nessa cidade. Foi quando eu peguei 3 pedaços de papel, coloquei um São Paulo, outro Brasília, outro Rio de Janeiro, amassei, joguei para cima, peguei um e deu São Paulo. Foi quando eu fui para São Paulo, né? Enfim, então eu acho que essas histórias, elas devem ser contadas, porque agora, Isaac, nesse momento em que estamos celebrando a vida, a arte, a cultura, muitos jovens estão, às vezes, se perguntando, né, como irão se alimentar no próximo amanhecer, e muitos, né, enveredam por caminhos que não são saudáveis, porque acham que não tem saída. Mas há saída. Porque, acreditem, há um mundo visível, que é esse, que a gente vê os nossos amigos, os pais, né, nossos colegas de trabalho, outros artistas, mas há um mundo espiritual que os anjos de luz estão por toda parte. Por toda parte. Então, se você pensa com compaixão, se você pensa com ternura, com amor, com bondade, esses anjos de luz espalhados por todo o universo estarão próximo de você. Foi assim com Isaac, é assim com Isaac, é assim comigo, é assim com todos aqueles que acreditam que o amor, que a ternura, que a compaixão é esse grande caminho. Então não desista. Por mais que você esteja com fome, por mais que você não tenha dinheiro para comprar livro agora, avante. Não é isso, Isaac? Tem que ser. A verdade é isso aí. Você tem... Eu penso... Quando eu tinha cerca de 15 anos, eu li um livro de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, né? Assim, e ele fala muito sobre o pensar positivo, entendeu? Se você pensa positivo, você atrai, você vai fazer com que todas as forças do universo conspirem positivamente a seu favor. Se você pensa negativo, você vai fazer também com que as forças negativas, ou nem falar você, se a pessoa pensa negativo, vai fazer com que as forças negativas conspirem para cima dela, entendeu? Assim, a gente pensa positivo e pensa e faz costume de pensar positivo. Vai dar tudo certo. Eu sempre pensei assim, essa nossa vida que a gente está fazendo um breve relato aqui, foi feita em cima de muitas lutas mesmo, muita dificuldade, né? Nossos pais, como você falou, o meu a mesma forma, meu pai é construtor, carpinteiro, pedreiro, né? Minha mãe professora primária, né? Então não tínhamos, nunca fomos de família rica, abastada financeiramente, como você falou. Entramos na Universidade Federal e eu dava aula particular para me manter, dava banca, né? Na época para me manter. Você já falou aí das dificuldades de fazer trabalhos para os seus colegas. Então, assim, a gente foi passando, cada percalço, né, que aparecia,
a gente conseguia passar, não ia choramingar nos cantos. Se fosse choramingar, a gente não estaria aqui. Não, e eu vou fazer uma quebra, né? Uma quebra agora para a gente rir um pouco. Eu lembro. Pelo amor de Deus, mano. Suas lembranças são perigosas. Eu lembro. Nós fomos, acho que é um congresso, não lembro, uma temporada, enfim, no Rio de Janeiro. E chegamos no Rio de madrugada. Um frio imenso na época. E aí o ônibus parou para a gente tomar café na beira da praia. Todo mundo ficou dentro do ônibus, né? Isaac sumiu. E todo mundo... cara, e todo mundo ficou preocupado. Cadê Isaac? Cadê Isaac? 3 horas da manhã. E aí, de repente, lá vem Isaac todo molhado. Todo molhado. Você tinha que se lembrar disso. Todo Meu molhado. Deus. Isaac, você estava onde? Estava na praia. Eu posso chegar em Camaçari dizendo que tomei banho na praia do Rio de Janeiro. Vocês não. Eu morri e não lembrava mais disso. Eu lembro. Mas foi verdade. Meu Deus do céu. Parecia um pato. Todo molhado. Um frio, Muito frio. Isaac todo molhado. mas tomei banho na praia Copacabana, lá no Rio de A primeira Janeiro. coisa que Isaac chegou aqui era contando que tomou banho. Até parece que aqui não tinha praia, né? Aqui cheio de praia, o maior calor. Mas eram os nossos currículos, né, cara? Era aquele currículo de adolescentes. Tem uns seus aí, eu não vou contar, não. Não, não. Não vou contar, sério. Pode ficar E tranquilo. se você contar, eu edito. Não vou eu nem peço pra- contar, não vou nem gastar meu tempo para contar. Eu peço para o Sigamos. editor aqui. Sigamos. Você escreve um livro que, como já disse, vendeu milhares de exemplares, não só no Brasil, mas em vários cantos, né? Foi pauta de vários jornais e de TV, enfim. Eu queria que você falasse um pouco desse livro, porque eu acho que é importante, porque você podia escrever um livro com a sua sapiência, com a sua experiência como arquiteto, um livro comum, né, como tantos outros, mas você envereda por um caminho que eu acho que é um caminho muito, muito importante, né, que é de ensinar, de ser parceiro daquelas pessoas que estão construindo e não sabem, né, que podem construir com valores mais acessíveis. Me fala um pouco sobre esse livro. Eu acho que você leu meu livro. Não, eu acho. Eu tenho certeza. Exato. A recíproca é verdadeira. O seu primeiro livro, Eu Sonhador, né? Que a gente foi aquela luta para lançar, os que vieram em seguida. É bom você saber que isso é como se eu ficasse devendo. Eu digo, eu também vou fazer um livro um dia. Aí, Ivan está lançando o livro dele, eu também vou lançar o... a gente sempre teve essa sadia concorrência. Ele lançou um porque eu não posso lançar 2. Não, ainda são 2. Me obrigou a eu lançar depois 3. Aí ele vai, Isaac lançou 2, eu vou pro terceiro. O pessoal vai acreditar, viu, Ivan, nisso aí. Tem que acreditar. Aí, o que aconteceu é que, como eu comecei... Nossa conversa sempre está permeada em se falar de luta, né? De luta. Na minha casa, nós começamos a trabalhar muito cedo, tá? Muito cedo, Ivan. Meu pai, ele não pagava ajudante, né? Meu pai não pagava ajudante. Quem ajudava meu pai era eu e meu irmão mais velho, Gildásio, né? Gil. Então, eu comecei em obras aos 9 anos de idade. Com 9 anos, a gente já estava dentro de obra. E desde então, eu sempre escutei muitas, principalmente as mulheres, reclamarem por falta de uma literatura desse tipo, que ajudasse uma pessoa que não entende de construção a conduzir uma construção, uma obra, entendeu? Então, isso foi nascendo, né, ao longo da minha infância, de 9 anos de idade até ao ponto que eu lancei o livro, a ideia de criar alguma coisa que ajudasse. Quando eu escutava, mesmo sendo criança, mas eu estava trabalhando, eu estava dentro da obra, entendeu? Eu queria ser útil, eu queria ajudar,
entendeu? E aí a ideia de escrever o livro, em 2008, eu estava em São Paulo, né? Estava em São Paulo, lembrei daquela história que você estava no teatro apresentando uma peça e eu apareci do nada. Sim, lá no Major Diogo, a gente estava em cartaz e você apareceu, fiquei Me lembro que eu vou tão contar. feliz. Aí, em 2008 veio a ideia, veio a oportunidade de agora eu vou escrever o livro, entendeu? E aí escrevi tão rápido aquele livro que muita gente, o pessoal, os repórteres sempre perguntam, quanto tempo? Eu digo, 2 meses. Em 2 meses eu escrevi, só que a ideia foi montada em toda a minha vida, né? A ideia de fazer o livro veio surgindo desde os meus 9, 10 anos de idade. E foi a ideia de que ajudar, né, mesmo a dona de casa, ao leigo, né? Isso aí foi minha ideia, no caso. Porque depois que eu lancei o livro, me surpreendeu muito, porque o livro que eu pensava que seria para pessoas donas de casa, ou você é um artista, não sabe nada de construção, quer construir, leu lá o Conhecendo Obras, né, que é o título desse primeiro livro que eu lancei, e você ia ter como conduzir a sua obra, né? A ideia era essa, ensinar um leigo a conduzir sua obra. E com isso não gastar desnecessário, economizar, saber contratar um empreiteiro, um pedreiro, em vez de contratar uma empresa que vai te cobrar mais 30% ou até mais de ganhos, né, em cima do valor da obra. A ideia foi essa. E em 2008 eu escrevi, 2 meses eu escrevi. Aí o livro tem uma longa história, né, porque eu estava em São Paulo, eu não aguentava mais a empresa que eu trabalhava, na época, porque era uma correria muito louca. Cheguei a um tempo, Ivan, de andar com comprimido para dor de cabeça na carteira, no bolso, porque eu tinha, já técnico, né? Eu tinha vários processos de construção em minha mesa para resolver. Uma demanda, cheguei a contar 150 obras em minha mesa para eu resolver. E eu não tinha condição de resolver, eu reclamava, pedia pessoas para me ajudar e tal, e não vinha, era só promessa. Uma hora eu digo, ó, escrevi o livro, vou lançar esse livro na Bahia. Olha, já está em quantas Na edições? Bienal, indo para a 4ª edição. 4ª edição já. É. Olha. Aí, a Bienal daqui, 2009, foi quando eu lancei, que aí é outra história que você sabe, né? Já conversei com você um pouco sobre isso. Eu vim com o livro, estava impresso, né, o livro, né, só que não estava em minha mão ainda. E já estava pronto para vir, porque eu precisava que ele fosse lançado na Bienal, que, a propósito, é o maior evento de livros do mundo, na Bienal Internacional. E eu sofri muito com esse livro, porque eu não conheço. Quem conhecia? Quem já viu falar em Isaac de Cristo? Ninguém sabia quem eu era, entendeu? Em termos de livros. Não, eu lembro, é importante você falar isso, da questão também do marketing que você fez, né, para lançar esse livro, que foi maravilhoso. Exato. Aí quando eu vim para cá, aí eu fui para a Bienal, bati em várias portas, várias livrarias, vários estandes, e ninguém, quem é a editora, quem é o autor, nunca ouvi falar não dava a menor importância. Até que a MG Livro, né, acatou a ideia. Você quer o quê? Eu quero um espaço para colocar o livro, qualquer prateleira, qualquer coisa para mim servia, entendeu? Ela fez assim, você quer um stand, um espaço de um stand, de um expositor para colocar o seu livro? Eu digo, como assim? Ela me mostrou 1 metro por 1 metro, certinho, assim, com meio metro de altura, uma caixa, né? Aqui dá para você mostrar, expor seu livro? Eu digo, dá. Aquilo ali eu já estava pulando por dentro, entendeu? Dá, claro que dá, pronto. Aí ela disse, pronto, vê o que você faz aí, amanhã. Já tinha começado a Bienal e eu ia começar a expor no dia seguinte. Aí e agora? Sabe o que é que eu vou fazer? Aí veio aquela ideia, poxa, meu livro fala sobre construção, conhecendo obras. Aí o que eu fiz? Eu tinha um carro fechado na época, chamei meu irmão, troquei por uma picape, digo, troca aí que eu vou precisar desse carro aí. Fui lá, peguei a picape, bloco, saí pegando bloco, laje,
O carro de mão. telha, carro de mão, todo material de construção, e eu tinha que fazer aquilo se encaixar em um Dentro metro quadrado. daquela ilha. É, exato. E fiz um canteiro de obras dentro de um estande de livros na Bienal 2009 aqui em Salvador, no Centro de Convenções. De maneira que me lembro que aquilo chamou muito a atenção. Foi um marketing, né, como você falou inicialmente, porque quem vinha procurando o livro, daqui a pouco dava de cara com um canteiro de obras. Porque era um cenário muito estranho, né? Estranho. Muito estranho, Isso chama assim, atenção, e fantástico, fantástico. Aí começou, eu sei que, se for contar a história é muito longa, no final da Bienal, eu tinha vendido, foi o segundo livro mais vendido. Eu lembro, na Bienal. Até nos jornais. Eu perdi para Leite Derramado de Chico Buarque, que lançou naquela Bienal. Época, foi quem vendeu na livraria Multicamp, eu acho, né? Do primo. ele disse, Isaac, seu livro só perdeu para Leite Derramado de um... Eu vou competir com o Chico Buarque, o cara que está chegando. E foi fantástico, assim. Não tinha como eu... Aí foi jornal. Isso deu o boom do meu livro. Porque a minha primeira entrevista, aquele Oscar Paris, que todo mundo conhece, no Campo do Quatro, apresentava, né? Ele estava lá fazendo a cobertura da Bienal, na época ele era oficialmente o repórter da Bienal. Aí ele foi passando e viu aquele, parou, o que é isso aqui? Tanto matéria de construção, não sei o quê. Eu estava meio de lado assim, né? E tinha as pessoas do stand lá trabalhando. Aí o que é isso aí, do que se trata? Ele não sabia, né? É o livro aqui, esse livro aqui, Conhecendo Obras e tal. Ele pegou, quem é Isaac de Cristo? Eu estava lá, ao coração, tum, já começou. Aí ele ali, o autor, aí já veio com a equipe toda, câmeras e não sei o quê. Você podia dar uma entrevista, foi a minha primeira entrevista que eu dei. Não, e foi interessante, Isaac, porque, desculpe estar te interrompendo, mas eu acho que é importante falar sobre a grandeza disso que você fez. Eu lembro que saiu de um campo de leigos, né, de pessoas centenas de pessoas que iam comprar seu livro, que não entendia de construção, para mestres e doutores ler seu livro, né? Exato. Até porque, como você falou, eu até não concluí, que estava escrevendo para pessoas leigas, daqui a pouco o livro estava sendo adotado em várias universidades. Sim, claro. Foi livro-texto que eu descobri de um concurso do governo federal, né? Foi bibliografia de um concurso federal no Mato Grosso e no Paraná, os dois concursos lá do IFBA, aqui é IFBA, né? Lá IFBA. não é mais dos institutos federais, né? Era o livro-texto. Eu digo, caramba, eu achei que tinha escrito para leigos e daqui a pouco eram livros adotados. Eu estava sendo citado em trabalhos de faculdades, né? Com minha participação na rede social, na internet, o livro, e eles citando meu livro, né? Aprendizados lá do meu livro. E outra coisa muito bacana que aconteceu, Ivan, aqui no estande da Bienal, eu estava aqui, e nessa correria, né? Todo mundo... Quando eu fiz a entrevista com o Oscar Paris, aquilo foi ao ar. No dia seguinte era gente procurando. Onde é que está aquele livro? Onde é que está aquele livro? Aí vinha... Aí no estande, claro, daquele estande foi o estourado mais vendido, da Bienal, o segundo naquele ano. Aí, naquela correria, né, de vender, tinha em frente ao estande que estava o meu livro, tinha um estande da Líteres Editora, do Rio de Janeiro. Um cara que é editor, o dono da Líteres, de vários famosos da Rede Globo e tal. O cara é fera, Arthur, esqueci o nome, mas Arthur o nome dele. Aí o que acontece com o Arthur? Chega no último ano da Bienal, olha só o que é nós baianos, nordestinos, isso é muito bacana, você vai saber disso. Ele precisou, no último dia da Bienal, ou faltando 2 dias, assim, são 10 dias, né, a Bienal, ele precisou pegar uns livros que ele pediu lá do Rio de Janeiro e estava no Porto Seco, em Pirajá, muito longe do local do centro de convenções. E ele disse, não dá para esperar a transportadora, porque o tempo, a transportadora vai demorar 2 dias para entregar. E agora, sabe onde é Porto Seco? Sei.
dá para você pegar o livro, para mim, o material para mim, lá eu estava com a picape, né, como eu falei do meu irmão. Eu digo, dá para ir sim, vamos lá, a atividade começa às 10 horas e era cedo. Vamos lá, quanto é que você vai cobrar? Eu digo, cobrar o quê? Aí ele disse, Verdade. não, você vai pegar seu carro para ir lá. Eu digo, eu não vou cobrar. O pessoal do Rio de Janeiro é outra realidade sobre isso, né? Aí, não é justo você ir não cobrar. Quanto é que você vai cobrar? Diga quanto é. Eu digo, não, se for para cobrar, você chama o pessoal que faz frete, porque eu só vou se for de graça. Olha, né? Aí ele fez, olhou um para o outro assim, aí fez, com sócio os dois. Você escutou isso? O baiano disse que só vai se for de graça, que pago ele não vai. Eu digo, eu só vou assim, se você quiser pagar, você chama Que faz frete. faz frete. Eu vou, você quer resolver? Vamos lá, porque daqui a pouco o tempo passa. Aí ele disse, porra, você é assim. Bem-vindo à Bahia. Se for. E ele falou, você acha que vão acreditar nisso, se a gente contar no Rio de Janeiro, que o baiano disse, só faz se for de graça, que paga ele não faz? Eu insisti para ser, né, para não receber o dinheiro. Beleza, fomos. Ele disse, então vamos. Fomos para o estacionamento pegar o carro, né? Quando entramos no estacionamento, veio o cara com da transportadora com as caixas, perguntou a ele, onde é que fica esse stand aqui? Pode me dizer? Era o material dele. Olha, na hora. Aí ele disse, porra, não acredito, esse baiano dá sorte na gente. Aí, para todos os efeitos, eu fui. Entendeu? Não cheguei a sair porque chegou. E é aquela história do universo, né, Isaac? Que A conspiração veio. A conspiração veio. Sabe o né? que rolou depois disso aí? Terminou a Bienal, ele me chamou. Olha como surge. Eu insisti sem nenhuma intenção, eu não sabia nem o poder que o cara tinha. Tá? Aí eu dei isso aí. Não cheguei a ir buscar o livro dele na transportadora, mas, entre aspas, eu já tinha, né? Beleza. Quando terminou a Bienal, ele me chamou, me deu um papelzinho, disse, Isaac, já vi que seu livro é muito bom, você é um cara muito bacana, eu estou impressionado e tal, né, que você não insistiu para fazer um negócio, eu queria pagar, você merece isso aqui. Me deu um telefone, beleza? Quem é? É um amigo meu. Você liga para ele e quando você ligar, eu já tentei ligar para ele, mas ele deve estar no exterior. Já tentei de várias formas, então não consegui. Pode ligar para ele, quando ele atender, ele vai perguntar quem te deu o número dele. Aí você diz que fui eu. Beleza? Beleza. Aí passou, liguei, fiquei ligando uns 3 ou 4 dias depois da Bienal, até que consegui falar com ele. Parece que ele já sabia, né? Assim, onde você conseguiu meu número? Eu digo, foi, acho que é Arthur Bittencourt, não lembro, Arthur, alguma coisa assim. Foi Arthur e tal, da Líteres. Ele, porra, cadê aquele sacana, não sei o quê. Então, porra, ele disse que ligou para você aí, velho, e não conseguiu falar e tal. Resumindo, o cara é editor-chefe da Rede Bahia aqui. Aí, qual é o problema? Me conta aí, por que ele me deu o meu número para você? Ele disse que era para eu contar, falar do meu livro e tal, eu comecei a falar. Ele disse, pronto, não fala mais nada não, já comprei seu livro. Já sei, já entendi tudo. Vou marcar para você fazer uma entrevista lá, não sei o quê. Aí foi outra já, Rede Bahia, né? Tal, aí já fiz 2 páginas do Correio da Bahia também, que é o mesmo grupo, e tal. Aí foi outro boom que deu. Eu acho, Isaac, a sua jornada nesse planeta, né? E a gente tem a alegria, a sorte que estamos na mesma jornada e próximo, porque você mora aqui já há muitos anos em Camaçari, desde os 7 anos de idade. Então eu acho que Camaçari, todos nós temos muita sorte de ter você por perto, como um grande mestre, como um grande professor, e essa simpatia que sempre, às vezes claro, todos nós temos momentos de tristeza, e às vezes quando eu penso em Isaac. Tem muita história para ir aí. Muita história. Muita história. Muitas histórias. Eu queria aproveitar esse momento de alegria, agradecer imensamente à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, por me conceder essa oportunidade, né, de conduzir esse programa, o Conversa com o Poeta, porque é através dele que eu humildemente tenho essa, mais uma vez, oportunidade
de trazer artistas, pessoas que fazem a diferença. E você é uma delas, Isaac. Estou muito feliz de você ter tido esse tempo, né, dentro de uma agenda que eu sei que é lotada de vir aqui no meu programa. Eu queria te agradecer imensamente. E, enfim, você contou a história aí desse editor, né, que é do Rio. Eu lembro do Paulinho Boca de Cantor. Arthur Rodrigues, lembrei o nome dele. Eu lembrei agora do Paulinho Boca de Cantor, que é um grande amigo, um parceiro, inclusive temos músicas juntos, um poeta maravilhoso, um músico extraordinário dos nossos baianos, e é um contador de história, né? Ele contou uma história também do pessoal de São Paulo, né? O pessoal queria entrevistar a Dorival Caymmi, né? Dorival Caymmi, sempre daquele jeito dele, tá, não sei o quê, e não marcava. E aí o pessoal ligou de lá, não, ó, já que você não quer vir aqui em São Paulo, a gente vai aí na sua casa, tá? Aí, finalmente deixou o jornalista ir lá com a equipe, né? Quando chegou lá na casa do Dorival Caymmi na rede. Sente aí, meninos. Começou a contar a história, tá, não sei o quê. Aí do pessoal lá da equipe chegou pro outro e falou assim: baiano, ô bicho preguiçoso. Ele ouviu, Dorival Caymmi ouviu paulista, ô bicho invejoso. Mas você fala, Bicho invejoso. eu não entendo isso, porque fica dizendo que a gente é preguiçoso, que baiano é preguiçoso, né? O quanto a gente trabalha, né? O quanto... Trabalha demais, isso aí eu acho, um mito, né? eu gosto de dar risada das histórias, mas... E a gente transforma tudo isso em riso mesmo, né? Que tem que ser feito mesmo. Você fala da rede, tem aquela história do baiano na rede, né? Que fala, ô Zé, vai ver se tá chovendo. Aí, os dois da rede, um lá numa rede, outro na outra, né? Ah, não vou não, que eu tô com preguiça. Vai lá tu, eu também não vou não. Pera aí que eu descubro agora. Chole! Aí chama o cachorro, aí o cachorro vem, ele passa a mão. Tá chovendo não, o cachorro não tá molhado. Então, com essa risada linda do Isaac, maravilhosa, eu queria terminar a conversa com o poeta. Além de agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria da Cultura, queria agradecer a toda a equipe tão generosa, essa equipe aqui que eu amo, esses meninos, né, que tenham aprendido tanto com eles aqui, de uma simpatia, de uma capacidade, de um talento. Agradecer ao Teatro da Cidade de Saber, à direção, agradecer aos meninos, aos técnicos que faz essa iluminação, enfim, a todos. Agradecer ao público. E Conversa com o Poeta chega ao fim. Gratidão, TV Litorânea, aqui da Bahia. Esse programa, além de ser transmitido aqui na Bahia pela TV Litorânea, também é retransmitido pelo YouTube, no canal da TV Camaçari Cultura, Ivan Antônio Artista, e através da nossa rede do Teatro da Solidão Solidária, que hoje, por tantas graças do nosso divino, está em vários países do mundo e que vão ter a alegria, né, a honra de conhecer Isaac de Cristo, esse artista, esse ser maravilhoso, que tem a sorte de ser meu amigo. Isaac, muitíssimo obrigado. As palavras finais contigo. Não, só tenho a agradecer a você pelo convite, a equipe aí, a galera, muito maravilhosa também, concordo com você. Venha para a arte, né, que você não vai perder nada, só tem a ganhar. É isso aí. Venha para a arte, não armas. Chega de armas, livros, 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 teatro, música, dança, artes plásticas, capoeira, educação. Chega de armas. Conversa com o Poeta. Um beijo.